Altar a Baal. Altar é uma elevação de concreto, de pedra, onde sobre ele eles ofereciam sacrifícios de animais, como também de crianças, adolescentes, segundo eles, para aplacar a fúria, para aplacar a ira do Deus Baal contra o homem, contra a terra. Perfeito? Esse altar aqui, ele estava colocado dentro do templo a Baal, nas dependências do templo feito a Baal. Aqui diz, casa de Baal. Casa de Baal diz respeito ao templo erguido por Acabe, dedicado a Baal. Esse templo ficava nas imediações do palácio do rei, em Samaria, que era a capital do reino Israel. E depois vem ídolo. Ídolo aqui se trata da imagem de escultura de Baal, que Acabe mandou esculpir, e o colocou dentro do templo a Baal, junto com o altar. Então ali havia os sacrifícios de crianças, de animais, e em seguida ali, diante do ídolo, eles faziam suas adorações a Baal, grande idolatria, grande abominação contra o Senhor nosso Deus. Como disse agora há pouco, escolhas desobedientes, sérias consequências para a criatura. É o que veremos então no decorrer da lição, com respeito a Acabe, não só Acabe, porque o povo de Israel também, em sua grande maioria, adorou também Baal, tá certo? Vamos então para o assunto, para a introdução. Introdução da lição. A introdução diz o seguinte: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além de desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Na introdução aqui, o autor ele faz um breve apanhado das escolhas de Acabe, certo? E aqui no início ele diz que Acabe foi um dos mais perversos, mais idólatras reis em Israel, infelizmente. E não só pecou, como fez o povo pecar com ele também. Vamos agora para o tópico 1 da lição, o casamento de Acabe com Jezabel. Tópico 1 da lição, o casamento de Acabe com Jezabel. O ponto 1 da lição, o ponto 1 do tópico 1, diz assim: consequências de escolhas erradas. Vamos começar então agora as questões do senhor Acabe. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso ou grande erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerá. Azerá é uma deusa, a deusa da fertilidade. Falaremos dela mais à frente. Dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel, os cananeus. Bom, aqui diz, consequência de escolhas erradas. Consequência, irmãos, é o resultado de uma escolha ou de uma decisão, tá certo? Por exemplo, o pecado e a morte no mundo são consequências da escolha pecaminosa de quem? De Adão. Do mesmo modo, a seca por 3 anos em Israel, que ocasionou fome, que ocasionou morte, bem como a morte de Acabe em campo de batalha, por determinação de Deus, foram consequências das escolhas pecaminosas de Acabe, sobretudo o pecado de idolatria, tá certo? Outro grave erro de Acabe, qual foi? Foi de se casar com uma cananeia, claro, Jezabel. Mas por quê? Por causa da proibição da mistura que Deus proibia a Israel na terra de Canaã. Vamos conferir então? Lá diz: não celebrarás matrimônio, casamento, com qualquer pessoa de lá. Vamos entender esse de lá. Pois desse modo, o teu filho se afastaria da minha pessoa, olha lá, para servir a outros deuses. Porque os cananeus eram povos potencialmente idólatras. Agora, por que de lá?
quando Deus falou a Moisés aqui, Israel ainda não havia atravessado o Jordão, estava do lado de cá, tá certo? Agora, quando Israel atravessasse para o lado de lá, terra dos cananeus, aí não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa do lado de lá, Canaã, pois desse modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, como de fato aconteceu, tá certo? E mais, importante frisar que Jezabel não era uma simples mulher religiosa, não, senhores. E Jezabel era uma religiosa, como vamos dizer assim, carolíssima, uma determinada adoradora de Baal. Na sua religião, Jezabel exercia a função de profetisa e sacerdotisa, a representante do deus Baal e da deusa Azerá aqui na terra. Foi justamente Jezabel que afundou na lama, definitivamente, Acabe na lama da idolatria, certo? Vamos prosseguir então. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eu pediria ao pastor Ezequias que lesse, por favor, 1 Reis, capítulo 2, e versículo 1 Reis 21 e 25, por favor. 1 Reis 21, versículo 25, que fala aqui que ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 21 e quanto? E 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Obrigado. Ouviram bem? Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Esse vendeu aqui, ele é figurativo. Não está dizendo que Acabe se vendeu por ouro ou por prata a Jezabel para adorar Acabe. Não. Esse vendeu aqui, se refere aqui, que ele entregou-se, que ele doou-se completamente, sem reserva, à adoração a Baal, idolatria. Pois bem, na semana passada, o pastor Ezequias, me permite citar o vosso nome, pastor, tá? Ele fez uma pergunta aqui à igreja, o seguinte: a idolatria se baseia somente em você se curvar a ídolos? Essa pergunta o pastor Ademilson respondeu aqui. Não vale para os pastores agora. Eu volto a perguntar aos irmãos: a idolatria se atém unicamente a você se curvar a ídolos? Ou existem outras formas de idolatria? Não precisa responder assim, não. Diz sim ou não. Irmã Seni, sim ou não? Se atém a adorar ídolos? Ou existem outras formas de idolatria também no coração do homem? Sim ou não? Sim. Cantor Moisés, missionário Moisés, sim ou não? Positivo. Irmão Félix, por favor. Positivo, muito bem, é verdade. Irmão, na verdade, a idolatria não consiste unicamente em você curvar-se a ídolos. Também. Tudo aquilo que você coloca em seu coração, que toma em seu coração lugar acima de Deus, é idolatria. O mundo conscientemente conhece o bem e o mal. O mundo conscientemente caminha em idolatria. O mundo marcha em idolatria. Em lugar de Deus, em vez de Deus, o coração do mundo está ocupado com os prazeres daqui, com as riquezas deste mundo, com os tesouros daqui, com as luxúrias dessa vida. Idolatria. Quem conhece aqui Dubai? Quem conhece aqui Dubai, a capital do reino arábio, da Arábia lá? Talvez ninguém. E talvez você nem tenha intenção também. Mas, de uma forma assim bem objetiva, Dubai, Nova York, Paris, Londres são capitais idolátricas, porque elas expressam o coração do homem pela luxúria, pela beleza, pelo encanto desta vida, tá certo? E na verdade o ápice
da idolatria ocorrerá na grande tribulação. Na grande tribulação, o mundo, em sua grande maioria, adorará não imagens de pau, de pedra ou de metal, não. Mas o mundo, na tribulação, em sua grande maioria, adorará o próprio Satanás. Vamos conferir? Está lá. Dê uma lidinha lá, por favor. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão é Satanás, que deu à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio, para que ele então pudesse governar a terra, estabelecesse aqui no mundo o maior sistema idolátrico jamais visto. E adorar uma besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Tá certo? Então o dragão aqui trata-se do maligno, Satanás, porque é uma simbologia. Dragão, Satanás, besta, simbologia, anticristo. Então na tribulação, o mundo em sua maioria adorará Satanás em lugar de Deus e o anticristo em lugar de Cristo. Grande idolatria. E todos aqueles que procederem assim não terão mais direito à salvação, porque essa adoração aqui será uma blasfêmia. Hoje, se você é idólatra e voltar a Deus, você tem perdão. Mas na tribulação, aquele que adorar a besta e receber o seu sinal, não terá mais direito à salvação da parte de Deus. Tá certo, igreja? Vamos então continuar o assunto. Ponto 2, a rainha perversa Jezabel. A rainha perversa Jezabel. Diz assim: dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Até aqui. Mas por qual razão Jezabel destruiu os homens de Deus, profetas de Deus? Por qual razão? Para substituí-los pelos profetas de Baal, os 400 que comiam à sua mesa, sendo ela mesma, Jezabel, a grande profeta, a grande voz soante profeta de Baal aqui na terra. Então esse é o princípio dela. Assim eles criam idolatria. Continua. Ameaçou a vida de Elias. Que é essa ameaça aqui? Ela também intentou matar Elias, tal como fez com os demais profetas, para limpar qualquer profeta de Deus na terra de Israel. Prosseguindo, ordenou injustamente a morte de Nabote. Essa foi terrível. Essa foi terrível. A palavra Nabote significa testemunho. Isso significa que Nabote era um homem que dava grande testemunho a Israel de sua fidelidade e de sua obediência a Deus. Testemunho. E ao matar Nabote de forma injusta e de forma vil, então nesse exato momento, Deus também decretou a destruição de Jezabel, que teve um fim trágico, um fim vergonhoso. Sua carne foi comida por cães. Uma vergonha. Prosseguindo, ordenou justamente a morte de Nabote e ainda praticou o quê? A prostituição e a feitiçaria. Vamos aqui por etapa. Essa prostituição aqui, que se refere, possivelmente ela tenha dois sentidos. O primeiro sentido, prostituta ela, pessoal, e também cultual. Por quê? Porque o culto a Será, a Deus da fertilidade, era um culto licencioso, era um culto depravado, de orgias, tá certo? Então, no caso aqui, por que duplo sentido? Porque tanto ela prostituiu, Jezabel, prostituta, de fato era mesmo, como também levou Israel a prostituir-se com ela, por meio dos cultos licenciosos, depravados, dedicados a Deus a Será, a Deus da fertilidade. Tá certo? Então, há um duplo sentido aqui, tanto pessoal quanto cultual, que se instalou dentro de Israel para fazer o povo de Deus seguir impiedosamente a idolatria. Prosseguindo aqui, feitiçaria. Feitiçaria aqui é a prática da adivinhação. Por exemplo, adivinhavam através de ossos de animais. Eles pegavam vísceras de animais também e faziam manuseios
e também declarava o futuro, adivinhações, por meio de água ou por meio dos astros. No caso hoje, a astrologia hoje. Então, essa é uma das práticas da feitiçaria, como também a consulta a espíritos, conforme faz hoje o espiritismo, tá certo? Então, a Jezabel, além de ser uma mulher prostituta, ela também era uma feiticeira de Israel. Além de ser uma profetisa, era também feiticeira. Além de uma sacerdotisa, era também uma feiticeira. Quer dizer, que ela praticava a feitiçaria em Israel, juntamente com sua idolatria. Porque a feitiçaria, essas consultas a demônios, essas questões, irmãos, elas, o que acontece? Elas firmam a pessoa no erro e na idolatria. Tá certo? Então é por isso que Deus também proibiu veementemente aos judeus, quando entraram na terra, que não houvesse feiticeiros, quem consultasse a mortos, quem consultasse a espíritos, enfim, bruxaria, feitiçaria, porque Deus quer que você busque tão somente a Ele, que você creia tão somente nele e na sua palavra. Se não estiver conforme a palavra de Deus, rejeite, não aceite, não pertence a Deus. Tá bom, irmão? Alguma objeção, pastor? Alguma acréscimo aí? Algum irmão queira dar algum reforço aí ao assunto? Eu acho importante. Pastor Limar, pastor, tranquilo aí, tudo bem? Vamos lá então. O trágico fim de Jezabel, continuando o assunto, foi profetizado por Elias, que ela foi morta, destruída, e cães comeram sua carne. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Igreja, é o seguinte: o poder de Deus só opera com justiça e com misericórdia. É assim. A sua misericórdia é o seu amor para com a criatura, é seu amor para com o homem, revelado em seu Filho Jesus, o nosso Salvador. A sua justiça, caso o pecador, como fez Acabe, persista no pecado, no erro, não queira o amor de Deus, Cristo, então Deus, o justo juiz, aplica a sua justiça contra a criatura, porque o pecado, ele tem que ser pisado. Por quê? Porque o pecado é ofensivo à santidade de Deus, tá certo? É por isso que o pecado e a injustiça tem que ser amassado, tem que ser destruído, porque o pecado é ofensivo a Deus. Um exemplo muito bom disso aí: Deus destruiu o mundo antigo pelo dilúvio. Então o dilúvio foi uma justiça de Deus contra o pecado do homem, contra a dureza do coração do homem, contra a mistura, filhos de Deus com os filhos do pecado. Então Deus puniu aquele povo antigo. Então veja que o dilúvio foi uma justiça de Deus, mas antes de Deus aplicar a sua justiça ao dilúvio, o que ele fez? Primeiro, ele revelou o seu amor para com o mundo através da arca, certo? O amor de Deus pela arca. Jesus é a nossa arca de salvação. Agora, quem cresce na sua palavra, que o dilúvio haveria de vir, com fé nessa palavra, e adentrasse a arca, seria salvo. Como o mundo resistiu à sua misericórdia, então Deus aplicou-lhes a sua justiça, destruindo todos eles pelo dilúvio. Vou um pouco mais. Hoje, aquele que não aguarda Cristo, aguarda o anticristo. Quem não aguarda o arrebatamento, aguarda a tribulação. Deus tem avisado ao mundo da tribulação, justiça de Deus contra o pecado do homem, tá certo? Mas antes que Deus traga ao mundo a tribulação em breve, antes que ele traga ao mundo, o que ele fez? Nos deu a sua arca, Jesus Cristo, tá certo? Jesus é a nossa arca. Todo aquele que se apoiar em Cristo, que se esconder em Cristo, que se guardar em Cristo, será salvo. O dilúvio da tribulação não incorrerá contra você, não, senhores. Diz a sua palavra, que ele, naquele dia,
resgatará a arca Jesus, só que ela não flutuará sobre as águas, mas flutuará nas alturas dos céus, com você dentro, escapando da grande tribulação, justiça de Deus contra a impiedade do mundo de hoje. Por isso que eu falei agora há pouco, o mundo caminha em idolatria. E lá na tribulação, de fato, eles adorarão não isso, mas o próprio maligno. Tá certo, irmãos? Alguma colaboração dos irmãos? Alguma pergunta? Fique à vontade, por favor. Não tem problema. Glória a Deus. Só complementando aí o que o professor Figueiredo já muito bem tem explicado, é com relação a Nabote, quando fala da perversidade de Jezabel, é porque a gente pode observar ali pelo texto bíblico que Nabote poderia ter tantas vinhas quanto desejasse, mas ele quis aquela ali. E aí o meio pelo qual todos nós sabemos da obtenção, né, foi terrível. Então isso, né, em relação a Nabote, revela a perversidade de Jezabel. Mas a perversidade foi uma reação à cobiça. Primeiro cobiçou, desejou que era de Nabote, e o erro deles foi mexer com o homem de Deus. Tá certo? Homem justo e temente a Deus, que dava grande testemunho de sua obediência, de sua fidelidade a Deus em Israel. Era uma luz de Deus em Israel naqueles dias. Obrigado, pastor Leandro. Boa colocação. Muito bem. Vamos agora então para o tópico 2 da lição, que diz: Elias prevê grande seca em Israel. Aqui já começa então a vir de Deus os castigos de Deus contra a inconsequência pecaminosa de Acabe. Tá certo? Diz assim: por causa dos seus atos perversos. Logo, o segundo item desse item. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva. Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então aqui já começa então o quê? Deus enviar os seus castigos, a sua pressão, contra o quê? A desobediência tanto de Acabe, quanto de grande parte dos judeus em Israel naqueles dias. Tá certo? Ontem eu falei com a minha sogra à noite, né, nós comentando essa lição lá em casa, eu com a minha sogra, eu falei assim: irmã Maria, a Bíblia também fala que além da chuva, nem orvalho, tamanha sequidão que Deus causou a Israel. Prosseguindo então, o ponto 2 do tópico, sim, pastor Leandro, por favor, vamos lá. Só contribuindo, irmão Figueiredo, lembrando que Baal era considerado um Deus que tinha poder sobre a natureza, inclusive na chuva. Então ali Deus, ele acaba demonstrando através do profeta para o povo de Israel que Baal não mandava nada, que Baal não tinha condições e poder de nada. Então, segundo a palavra do homem de Deus, não choveria. Então Deus afrontou de forma contundente Baal naquilo que o povo considerava que ele teria poder, que era fazer chover. Muito bem lembrado, porque Baal era um Deus que tinha o controle da natureza, tá certo? Então Deus mandou a seca para confrontar Baal, tá certo? Para confrontar Baal. Então, nas suas oferendas, dos seus sacrifícios, o sacrifício de crianças era sobretudo para aplacar a ira de Baal contra porque eles tinham a seca, a fome, as enchentes, as pestes naqueles dias, como uma reação de Baal por alguma falha do homem. Era um erro crasso, não é mesmo? Então Deus provou para eles quem de fato era Deus em Israel. Ponto final. Tá certo, irmãos? Aqui diz agora, ponto 2 do tópico 2. O preço da obediência a Deus. O preço da obediência a Deus. Vimos no ponto 1 que a desobediência traz consequências. Não é mesmo? E a obediência traz o quê? Um preço. Tá certo? A inconsequência traz
consequências, castigos, e a obediência tem um preço a pagar também. Preço a pagar. O irmão acha que foi fácil para Acabe ser obediente a Deus naquele mundo judeu, ímpio, pecaminoso, criminoso, assassino? Não. Mas ele pagou o preço da perseguição pela sua obediência a Deus. Vocês acham que foi fácil para Nabote aguentar aquele regime idólatra, assassino, perverso, maldoso, perseguidor? Acho que foi fácil para Nabote recusar a oferta dessa mulher, Jezabel? Não, mas ele pagou a sua obediência com a sua própria vida, não negando a Deus, não desobedecendo a Deus. E digo mais, igreja, permanecemos em presente e sincera oração diante de Deus, uma vida boa diante de Deus. Por quê? Nós só poderemos suportar o preço da obediência se nós de fato tivermos uma convicção plena em nós de que esse Deus que nós adoramos é Deus verdadeiro, é Deus vivo, é Deus que nos guarda. Porque se você tiver uma fé dúbia, você não suportará o momento do preço, não suportará. Não se iludam, não se iludam. Essa calmaria que vemos no mundo hoje, não se iludam, não se iludam, porque o mundo nos odeia. E para deslanchar alguma coisa, agressividade, perseguição, destruição contra a igreja, é somente um risco de fósforo. Não se iluda com essa calmaria do mundo hoje, porque o mundo nos odeia. Agora, precisamos ter em todo tempo uma viva convicção de que Deus é real, de que a nossa fé é uma fé viva, íntegra, senão você não suportará o momento do preço. Vamos conferir então? Olha o que Jesus nos diz. Vamos esquecer um pouco Israel e vamos voltar aqui. E não tenhamos o fato de Israel como um fato histórico tão somente, que ficou no passado. Não, senhores. A lei moral de Deus, ela apresentou-se primeiramente no coração do homem, depois na lei de Moisés e agora na Bíblia a nós. A lei moral de Deus, que é uma lei eterna, porque Deus é eterno, Ele é um ser moral. Tá certo? Se o mundo vos odeia, olha bem, para a igreja, Jesus falando, se o mundo os odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim, Cristo. Como odiou Cristo? Humilhou, pisoteou, cuspiu nele, chamaram de blasfemo, filho do diabo, levaram na cruz e o mataram, por ódio a Jesus. E Jesus só pôde pagar esse preço, porque ele foi 100% obediente ao Pai. Tá certo? Que se ele não tivesse convicção da sua relação com o Pai, sucumbiria. Mas a sua convivência, a sua comunhão e convicção da obra do Pai, suportou por mim e por você ainda. Tá certo? Prosseguindo. Se vós fosses do mundo, como não são mais, o mundo amaria o que era seu, você. Porque se você fosse do mundo, o mundo lhe amaria, porque você seria do mundo. Tudo bem, tudo legal, vamos em frente. Mas, aqui ó, mas por quê? Não sois do mundo, mas meu. Antes eu vos escolhi do mundo, vos tirei do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Tá certo? Então, se nós estivermos caminhando com o mundo, ele não vai brigar conosco, porque nós teremos o mesmo ideal, o mesmo pensamento, uma mesma idolatria. Adoraremos o mesmo Deus Baal. Mas há uma divisão. Há uma divisão. Vós estáis no mundo, mas não pertenceis mais ao mundo. Essa é a fé de Abraão. E talvez seja o quê? O grande dilema do crente, hoje em dia. Por quê? Porque a fé de Abraão é uma fé peregrina, que o crente deve andar no mundo vendo não as coisas que se veem, não, são perecíveis, mas você caminhando, vendo, como que vendo as que não se veem, porque nós somos enriquecidos com os tesouros do céu, e não dos tesouros daqui. Então a fé, ela é peregrina, é a fé de Abraão. Então da mesma forma que Abraão caminhou em Canaã, não tendo Canaã como herança, não tendo Canaã como seu tesouro. Por quê? Porque Abraão aguardava a cidade fé
peregrinação. Ele caminhou, ele viveu em Canaã como peregrino, como forasteiro, como que de passagem, porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, cujo artífice e construtor é o Pai. Então Abraão saudava a cidade, se alegrava com a cidade, vendo que era invisível, mas não comprometido com as coisas do mundo e nem com a idolatria de Canaã. Tá certo? Vamos prosseguir então o assunto. Eu começo a falar, eu me empolgo, irmão, sabe? Aí eu vou te contar, é brincadeira, viu? Mas me perdoe. Vamos então para o preço da obediência a Deus. Então, como disse, o pecado traz consequências pesadas, mas a obediência também se paga com algum preço. Tá certo? Vamos lá então. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé de Abraão, e coragem para enfrentar os resultados, o preço da sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvo com pão e com carne 2 vezes ao dia. Já pensou? E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Serepta. Então, vejam aqui que a confiança em Deus, ainda que venha a perseguição, que venha a luta, Deus lhe sustenta, Deus lhe garante por sua fidelidade. Agora, se for infiel, aí a consequência, conforme aconteceu com Acabe, coisa diferente. Tá bom, irmão? Vamos agora então para o ponto 3 do tópico 2, que diz assim: Deus sempre cuida dos seus filhos. Então, hino que canta assim, muito da harpa, né? Deus cuidará de mim, seu viver, no meu sofrer, seu olhar me acompanhará, Deus velará por mim, por ti também, tá certo? Então, a Bíblia, a harpa cristã, lembra os irmãos, ela é teológica. A harpa cristã não são hinos imaginativos, imaginários não, elas são palavras teológicas. Por isso que quando você canta um hino, você louva a Deus, você se enche de alegria, se comove, porque o hino é uma teologia para a igreja. É por isso que pelo cântico, pelo louvor, almas aceitam a Jesus, porque está falando do poder da palavra. A palavra é poderosa, ela vai e produz o seu efeito desejado. Tá bom, igreja? Diz assim: na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desse ingrediente para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedecera a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, não por ação própria de Elias, mas pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa dos órfãos e da viúva. Tá certo, igreja? Então vejam que aqui houve duas obediências. Primeiro, que Elias obedeceu a Deus, foi lá para esse lugar, ele nem sabia da situação drástica daquela mulher. Ele obedeceu tanto o enviado de Deus, como ela também obedeceu a palavra do profeta. Tá certo? Então, 2 obediências que resultou em quê? Em bênção. Então, Deus, pela sua palavra, supriu aquela casa, e por 3 anos a mulher comeu, bebeu, descansou com seu filho, pelo poder da palavra de Deus, em demonstração de que Deus cuida de nós, Deus cuida do crente. E o mais interessante é que Deus também cuida do ímpio. Tão misericordioso que Ele é. Misericórdia de Deus. O sol é só para o pastor Regis? Regis, o sol é só para você? A lua é só para você? O ar que você respira é só para você?
O alimento que produz é só para você? Não, para todos, misericórdia. Para que o mundo veja que Ele é Deus. Para que através desses detalhes da criação, da alimentação, porque diz Paulo, Romanos 1,18, que toda a criação de Deus atesta a sua divindade, o seu poder eterno. Ainda, aqui uma palavra minha, não é bíblico, mas uma palavra minha. Ainda que Jesus não viesse ao mundo para salvar o mundo, o fato da criação tornaria por si mesmo o homem indesculpável diante de Deus. Porque é vivo, é presente, é claro que essa criação não veio do acaso. Não, mas um amor inteligente, um amor de poder, tudo fez. E nos colocou aqui para adorá-lo tão somente. O pecado destruiu essa coisa interessante, a fé. Mas Jesus veio para quê? Para nos socorrer. E agora trazer a salvação ao mundo, crendo nele. Agora o mundo tem que crer, tem que desejar, tem que ir a ele. Porque Deus não interfere na liberdade da pessoa. Não, senhores. Deus respeita a sua liberdade. Agora você tem que desejar vir a ele, render-se a ele, entregar-se a ele, para que você então alcance a sua grande salvação. E ele cuida de você em todo o tempo. E também do ímpio, porque ele é misericordioso. Mas também é justiça. Tá certo? Prosseguindo, vamos agora para o tópico 3 da lição. Ok, pastor Leandro, por favor. Vamos lá. Glória a Deus. Meus irmãos, apenas complementando a boa explicação dada pelo professor, quando fala Deus sempre cuida dos seus filhos, nós precisamos entender aqui, complementando, que Elias, ele estava diante de uma situação terrível, de perseguição, de apostasia em Israel, mas quando fala que Deus sempre cuida dos seus filhos, é porque, de fato, o Senhor Deus, mesmo nos momentos de maior dificuldade, mesmo nos momentos de maiores angústias, momentos mais terríveis que a humanidade possa estar passando, o Senhor, Ele cuida dos seus filhos, porque Ele tem compromisso e zelo com aquele que lhe é querido, com aqueles que são chamados. O preço da obediência de Elias reflete o seu compromisso, o seu zelo, a sua responsabilidade, em consequência de uma situação terrível na qual ele mesmo estava inserido, na qual ele mesmo se viu envolvido. Mas mesmo estando envolvido numa situação terrível, Deus teve o cuidado, o amor para com aquele que é chamado. Então, meus irmãos, nós que somos chamados, cumpramos o nosso chamado, façamos aquilo que Deus nos deu para fazer, porque Ele cuida de nós. Ainda que estar cumprindo essa determinação da parte de Deus traga para nós uma certa dificuldade, no entanto, como dissemos, Ele cuida. Então faça, porque Deus vai cuidar. Estamos vivendo esse momento de pandemia, de dificuldade terrível, mas Deus cuida. Muitas vezes não entendemos a forma que Ele cuida, mas Ele cuida. Alguns Ele fala, está na hora, vem para cá, esteja comigo, e Ele chama. Outro vai passar pelo funil, mas lá na frente vai cantar o hino da vitória. Então Deus, nas suas particularidades, na vida de cada um dos seus filhos, Ele tem um propósito, um zelo e um cuidado, amém? Deus abençoe. Muito bom, pastor. Pastor Ezequias, dá um reforço aí, meu irmão. Vamos lá? É possível? O grande Miguel, para o comandante pastor Ezequias. Glória a Deus. Como o pastor Leandro tem falado, irmãos, quando nós observamos, mesmo diante de uma prova, veja que Elias estava lá no rio, aí de repente o rio seca. Veja assim, diante da dificuldade que ele estava passando, ainda Deus prova a nossa fé, porque o Senhor disse, vai, que eu já ordenei a uma mulher que te sustenta. O que você imaginaria se Deus falasse, vai que eu já achei alguém para sustentar você? Aí de repente você chega, você vai imaginar, opa, vai ser uma viúva ricona, cheia do dinheiro, que vai me ajudar. Foi isso que Elias encontrou? Quando chegou lá, viu a mulher simples, pegando o pedacinho de pau para acender o fogo. Quer dizer, mesmo naquela situação, mesmo quando da luta, ainda Deus quer provar a nossa fé, ver se nós vamos suportar. Então isso, irmãos, quando nós olhamos diante dessa lição,
uma coisa importante. Elias olhou, viu aquela mulher simples, mas disse: é essa mulher que vai te ajudar. É essa daí que eu preparei, que eu ordenei, aí que vai acontecer o milagre. Amém? Muito obrigado, pastor Leandro, pastor Ezequias, muito obrigado pela boa colaboração. Ok? Vamos agora então para o tópico. Aliás, alguém mais quer falar alguma coisa? Tem liberdade. E o tempo é possível ainda, viu? Tem 5 minutos. Pastor José Iori, vamos lá. Irmão, relembrando ainda essa questão da vinha de Nabote, né? A vinha ficava ao lado do palácio, né? Despertou um interesse muito grande em Acabe, né? Em adquirir ela, porque é do lado do palácio, né? Porém, em Israel, a herança era sagrada. E quando o dono da vinha lá, o Nabote falou com Acabe, ele falou assim, ó: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Quando Acabe foi falar para a esposa dele, ele inverteu totalmente a história. Não te darei a minha vinha. Ele não contou a história da herança, que era sagrado para a esposa dele. Aí ficou em aberto. Ele só falou assim: não te darei a minha vinha. O que o diabo fez lá no Jardim do Éden? Torceu a mensagem também para que houvesse um pecado, um erro. E ali também ele torceu a mensagem que ele tinha recebido. Ele não contou a verdade. Guarda-me o Senhor, ele não falou isso, de que te darei a minha vinha. Só falou assim: e disse Nabote: não te darei a minha vinha. Aí que ela arquitetou aquela arapuca para que ele fosse morto, né? E a vinha fosse entregue ao seu marido, que estava triste lá, não queria comer pão, né? Então o cabo foi mentiroso, né? Sem vergonha, e não contou a verdade para a esposa. Muito bem. Ainda que Acabe, como um judeu, dissesse a Jezabel dessa circunstância da herança de Israel, conforme Nabote recusou vender em função da herança paterna, mas ainda que Acabe dissesse a Jezabel, possivelmente ela não consideraria, por causa da cobiça. Ela era uma mulher muito determinada, e era uma demonstração também de força dela. Ela era uma mulher autoritária também, porque matar inúmeros profetas, tá certo? Estabelecer uma ordem ridícula e idólatra num país com toda a autoridade. Até eu acredito, pastor Leandro, que na carta de aliança de Israel com Sidom, que envolveu aliança política, que envolveu também Jezabel como um trunfo político dessa aliança, eu acredito até, não provo, nunca li, mas na percepção da política das coisas, eu percebo assim, que eu acho que essa Jezabel, nessa aliança, ela tinha poderes amplos para estabelecer a sua religião em Israel. Eu acredito. Porque ela veio de forma tão assintosa, tão poderosa, que de fato Acabe não pôde contrapô-la. Não teve poder para isso. Se bem que ele também era um rei fraco, um homem fraco, entendeu? Sem autoridade, tá certo? Quer dizer, então na verdade eu analiso assim, que além da fraqueza, mas o termo da aliança, poderes de estabelecer o seu reinado, a sua idolatria em Israel. Por quê? Porque ela era uma profetisa, uma sacerdotisa de Baal na sua terra. Ela era um representante de Deus, da terra aqui, segundo os seus entendimentos, do Deus Baal e da deusa Zerá. Então eu penso que além da sua fraqueza, ela veio com uma autoridade já, segundo a aliança, de estabelecer a sua idolatria em Israel. É um ponto de vista meu, não é bíblico, mas fica aqui uma sugestão aos irmãos. Por favor. Não, dá para notar o poder dela, só de ter 850 profetas às suas ordens ali, já dá para ver o poder que ela tinha, a força que ela tinha no reinado. Dela e não de Acabe. Tá certo, irmãos? Chegou o momento, né? Já são 9h30, vamos ficar por aqui. Falta um tópico, mas eu acho que já foi suficiente para entendermos assim. Pode conseguir então? Tá bom. Com a autorização do pastor Leandro, vamos então concluir aqui o tópico 3 da lição. Encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender
mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo com Israel, fizeram nada disso. Fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Quer dizer, que além da seca, outras consequências, a morte de Acabe, a morte de Jezabel, a fome pela seca, a destruição pela seca, e, enfim, um desequilíbrio total em Israel, por consequência do pecado de Acabe. Prosseguindo, a primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Você já pensou? És tu o perturbador de Israel? É brincadeira, não é mesmo? É brincadeira. O camarada apronta todas contra Deus. Aí vem o homem de Deus, enviado por Deus, para dizer: pare com isso, Acabe. Deixa de idolatria, está aqui na lei do Senhor. Deus é o nosso Deus. E Acabe diz ainda para Elias que ele era o perturbador de Israel. Vamos lá. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. Então quer dizer que Acabe estava tão atolado em idolatria, em perversidade, maldade, que não teve mais elemento mental para rever a sua pecaminosidade contra Deus. Vamos agora aqui para o ponto 2 do tópico 3. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Então, Acabe era o rei de Israel. Era um homem ali colocado por Deus para conduzir a nação, mas em obediência ao sacerdócio, porque a lei era moral. Adorarás somente a Deus, somente diante dele curvará. Ande nos meus caminhos. E Deus falou para Israel, lá no deserto ainda: Israel, hoje ponho diante de ti o bem e o mal. O bem, diante de ti, o bem, a vida e o bem, a morte e o mal. Cabe você escolher. Se o meu povo, é lei, a Israel, se o meu povo que diz me amar, me obedecer às minhas palavras, o meu povo viverá, não perecerá. Todavia, se meu povo que diz me amar, se curvar a esse povo aqui, essa idolatria aqui, o meu povo perecerá, morrerá. Então, a questão é que Deus poderia muito bem pegar Acabe e matá-lo, mas não fez. Por quê? Porque Acabe não pecou sozinho. Israel teve prazer na idolatria. Aí Deus então preservou Acabe e castigou todos, porque a seca não foi só para Acabe, foi para a nação. Claro, é como a pandemia hoje, é consequência do pecado do homem. Dias de Noé e dias de Sodoma, últimos dias na terra, é consequência do pecado do homem. Mas vamos fazer uma comparação aqui. A seca veio para todos, inclusive para Nabote, que seguia Deus, inclusive para Acabe, que amava Deus. Nós aqui hoje amamos a Deus, obedecemos a Deus, servimos a Deus, mas a pandemia é para você também. Como falou aqui o pastor Leandro aqui, é para todos. Agora Deus cuida ou recolhe cada um conforme o seu querer. Aí é problema de Deus. Ele é Deus soberano, faz como quer. Muitas vezes ele leva essa pessoa aqui, recolhe ela, em benefício da criatura. Deus conhece o futuro, o presente e o passado. Então, não se desespere, não culpe Deus, não fique assim pesaroso. Claro, nós como seres humanos temos sentimento, é natural que isso aconteça mesmo. Agora, não culpe Deus, não fique assim jogando em Deus alguma culpabilidade, não. Ele é Deus soberano, faz como quer, Ele domina, controla o mundo conforme Ele quer, e acima dele não há outro. Ele é Deus soberano. Pastor Ezequias, por favor, pode falar. Não, o Senhor Deus disse assim: a minha glória eu não darei ao outro, né?
E a forma que Israel estava fazendo, estava ferindo o coração de Deus. Os irmãos imaginam assim, o Arnaldo, por exemplo, tem 3 filhos, né? Aí o senhor comprar um presente para o seu filho e dá, olha, está aqui essa moto, vou te dar de presente. Aí o seu filho vir e dizer, ô pastor Leandro, muito obrigado pelo presente que o senhor me deu. Como o senhor sentiria? Nós, seres humanos, ficaria muito chateado, né? O senhor que deu o presente para o seu filho e ele pegou, vinha agradecer o pastor Leandro. Como que sentiria? Dessa mesma forma estava acontecendo com Israel. Quando eles faziam a colheita, no final do ano, fazia aquela colheita, ao invés deles, oh Deus, obrigado pela chuva que veio, pela boa colheita que nós fizemos, quem que eles iam agradecer? Ia agradecer, falando que a chuva tinha vindo por Baal, que era a Deus da fertilidade, que vinha a chuva. Então, ao invés de eles ir agradecer a Deus, ele estava indo agradecer, e aquilo feriu o coração de Deus. Por isso Deus interviu pessoalmente, disse, Elias, vai lá e justamente mexe na chuva, para eles saberem que quem manda na chuva sou eu. Entendeu, irmãos? Muito bem. Igreja amada, amém por isso? Satisfeitos? Então, Deus abençoe a cada um poderosamente, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Paz, Senhor, para os irmãos. Eu só pus uma argumentação. É um ditado popular no nosso país. Quando chove, quem abriu a porta do céu foi Pedro. Vê-se o significado do nome de Pedro. Se ele é para isso. Ele foi simbolizado por Cristo. Quando Cristo disse, tu és Pedro, e sobre... Entendeu? E mais, a Igreja Católica pegou ele e pôs como o primeiro Papa. Ele nunca foi o primeiro Papa. Glória a Deus. Realmente, nós precisamos colocar Deus acima de tudo, né? Como bem mencionou ali a irmã, a exemplo de Pedro, grande apóstolo do Senhor, todavia por equívoco interpretativo das Sagradas Escrituras, né, a exemplo do que bem mencionou a irmã, acabam colocando Pedro como se ele, quando na verdade Jesus se referiu a ele, né, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Acho que ficou claro, né? Quero agradecer ao cooperador Momito Figueiredo, mas como nós temos ali alguns minutinhos ainda, eu gostaria de tomar a liberdade de não reensinar aquilo que foi muito bem explicado. Obrigado, professor Milton Figueiredo, pela boa explicação, estudo, mas apenas complementando alguma coisa. Como dissemos, irmãos, em relação ao terceiro tópico, um coração endurecido. Acabe estava desviado. Acabe havia apostatado da fé. O perigo da apostasia é isso. A pessoa conhece e depois se afasta, e mesmo sabendo, conhecendo, não admite mais aquilo que era pecado, já não é mais pecado. E o problema de Acabe, nesse sentido, é que ele não conseguia compreender, assim como os filhos de Israel não compreendiam, todavia Deus trata com o líder. Então, Acabe, ele era o líder, ele era o rei. Então Deus tratou primeiramente com ele. Porque caso ele viesse se arrepender, a bênção, ele seria o canal da bênção para todo Israel. E na verdade, nem Acabe, nem os filhos de Israel entenderam que tudo aquilo que Deus, através do profeta, estava realizando, era na verdade uma demonstração do seu amor para com os filhos de Israel. Porque Deus, a Bíblia fala que o pai, ele educa o filho. O pai, ele corrige o filho. Não para destruir o filho. Não para causar, digamos assim, uma dor sem que isso
possa ter um efeito pedagógico, ou seja, que venha ensinar uma lição. Então, assim como um pai corrigia o filho, Deus estava corrigindo Israel. Deus não queria destruir Israel. Deus queria que os filhos de Israel se arrependessem, que os filhos de Israel voltassem atrás, que os filhos de Israel acreditassem no verdadeiro Deus, sobre o qual eles haviam abandonado. Eles haviam virado as costas para o Senhor Deus. Então Deus começou a tratar os filhos de Israel naquilo que eles acreditavam, porque Baal, como dissemos, era considerado um Deus que controlava a chuva e, por consequência, a prosperidade ou a fertilidade. Mas Deus foi e apertou justamente ali. A exemplo do que Deus fez lá no Egito, antes dos filhos de Israel saírem do Egito, as 10 pragas, elas tinham um efeito pedagógico para os egípcios, porque Deus tratou naquilo que os egípcios acreditavam, na sua idolatria, nos falsos deuses. Então Deus começa agora a trabalhar também, mas os filhos de Israel, em especial Acabe, não tiveram condições de crer, não tiveram condições de acreditar. E é por isso que Deus começou a castigar, começou a apertar o parafuso, e foi apertando o parafuso para que ele se arrependesse, mas não houve esse arrependimento. E o fim foi muito triste. Acabe depois morre, Jezabel tem o seu fim trágico por causa da sua perversidade. Então, meus irmãos, que tenhamos cuidado e sirvamos ao Senhor com alegria, independente das situações ou das circunstâncias. Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja mais vaca lá no curral e tantas outras situações, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, meu irmão, não importa a nossa situação, não importa a luta, o problema, a dificuldade pelo qual passamos, o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos chamou, Ele tem cuidado do seu povo. Então glorifica a Deus, agradeça a Deus por suas misericórdias, mesmo em meio às provações. Conforme aprendemos nessa lição hoje, Ele cuida de mim, de você, de nós, porque eu, você e nós fomos chamados, eu, você e nós fomos escolhidos. Ele tem propósito na minha e na tua vida, então Ele vai cuidar de nós. Todavia, sejamos destemidos, leais, fiéis a Deus, façamos a obra que o Senhor tem colocado na nossa mão para fazer, e Deus cuida de cada um de nós. Amém? Deus em Cristo abençoe as secretárias com a oportunidade. Glórias a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Relatório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Sede, do dia 18 de julho de 2021. Classe Estrelinha de Jesus não houve. Classe Joias de Cristo. Amém. Matriculados 26, ausentes 21, presentes 5, visitante 1, total de presentes 6. Bíblia 3,
revista 5. Ofertas, R$ 6,20, 19% de presença. Classe Mensageiros da Fé. Não. Amém. Matriculados 20, ausentes 15, presentes 5. Visitantes não houve, total de presentes 5. Bíblia 5, revista 2. Ofertas R$ 12,00, 25% de presença. Classe Coluna de Betel. Amém. Matriculados 55, ausentes 34, presentes 21, visitante 1, total de presentes 22. Bíblia 16, revista 10. Ofertas R$ 78,00, 38% de presença. Classe Sara, Abraão, discipulado. Glória a Deus. Irmãos, 577 é o hino sugerido da lição 577. Em fervente oração venho ter coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.